O Dorival errou. Não tem como dizer que não errou, porque ele errou sim. Vamos falar a verdade aqui. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Dorival meio que pisa no brasileiro, prestigiando as Copas. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. Pois é, hoje não foi um dos melhores dias, né? Nem para o Flamengo e nem para a gente aqui na imprensa, porque a gente não conseguiu perguntar para o Dorival, não nos permitiram, e também a gente não fez a zona mista, o negócio do tripé caiu, enfim. Um bando de coisa aconteceu, o auditório, a luz apagou, a pessoa... Mas vamos lá, a gente não perguntou pro Dorival, mas o Vinick, Flávio Vinick, nosso parceiro do SBT, fez a pergunta que eu gostaria de ter feito, né? Sobre essa questão de se ele se arrepende de ter colocado os reservas para começar o jogo, os titulares só a partir do começo ali do segundo tempo. E a gente vai colocar aqui a pergunta do Vinick e a resposta do Dorival na sequência do vídeo, mas só para ilustrar a diferença que o Flamengo teve de atuação no primeiro tempo para o segundo. Os números aqui do SofaScore, as estatísticas. No primeiro tempo, a posse de bola 57-43, ou seja, muito mais equilibrado. 5 finalizações para o Flamengo, 4 para o Ceará, sendo uma no gol do Flamengo, né, e uma no gol do Ceará. Ou seja, muito equilibrado. Já no segundo tempo, com as entradas aí de Pedro, Everton Ribeiro, Vidal, até o Mateuzinho, né, que entrou no lugar do Varela, e o Varela foi bem, mas o Mateuzinho também. O Mateuzinho talvez até tenha sido melhor defensivamente, apesar do Varela. Todo mundo fala que o Varela era bom defensivamente, mas, enfim, ele apareceu mais no ataque do que na marcação, dando balão e tudo mais. Mas olha no segundo tempo, 10 finalizações para o Flamengo, duas só para o time do Ceará. 5 no gol, nenhuma no gol do Ceará. Teve o Jô expulso, mas até falei com o Salvador aqui, o Jô foi expulso, mas é o último homem, o Ceará já estava ganhando. Se não me engano, estava ganhando, estava empatando já, não sei. Mas enfim, o Ceará obviamente ia fechar a casinha, ia tentar sair para uma bola, como foi desde o começo, apesar do Ceará desde o começo ter tido uma postura não tão retraída assim, né? Conseguiu fazer o gol no contra-ataque, mas não foi tão retraído assim, tanto que os números mostram isso. Mas no segundo tempo, a expulsão do Jô não mudou tanto assim não, no cenário. O Flamengo perdeu muitos gols, o goleiro dele, João Ricardo, fez boas defesas, é verdade. Agora eu vou te falar, o Dorival errou. Não tem como dizer que não errou, porque ele errou sim. Ter colocado os jogadores só no início do segundo tempo, teve menos tempo, né, para poder, obviamente, fazer o resultado. O goleiro foi bem, teve boas chances, o Flamengo perdeu, falta de sorte também, até bola no travessão. Agora, faltou mesmo tempo para o Flamengo fazer esse segundo gol, o gol da vitória. E aí botaria o Flamengo a 5 pontos do Palmeiras. Continua a 7, não é isso? Porque o Palmeiras empatou ontem. Agora, vamos falar a verdade aqui. Não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que o Dorival meio que pisa no brasileiro, prestigiando as Copas. Não é a primeira vez, já aconteceu isso lá no Allianz Parque. E isso assim, na antevéspera do jogo contra o São Paulo, que botou os titulares e não jogou bem, aí depois botou o time misto ali, né, mais para reserva do que titular contra o Botafogo, e foi péssima, conseguiu 2 bons resultados, é verdade. E contra o Vélez fez uma grande atuação, lá na Argentina. Mas assim, contra o Palmeiras, para brigar pelo brasileiro, contra o líder do campeonato, a gente já falou aqui que ele errou feio, né? O Flamengo ganhando aí no primeiro tempo, de 1-0, era para já voltar com os titulares e pelo menos segurar o resultado e liquidar a fatura. Mas não, o time foi entrando aí, os jogadores titulares só no final, meio pro final do segundo tempo. Então o Dorival nesse ponto errou feio, continua insistindo nisso, a torcida também, apesar de achar, mas tá dando moral pro Dorival. Aliás, torcida que deu mais um show, né, pelo menos de presença. 64 mil pessoas aqui, mais de 64 mil pessoas, quase 65 mil pessoas para uma renda de 3 milhões e meio de reais. Mais de 2 milhões de pessoas aqui no Maracanã esse ano de 2022. Agora fica aí com essa pergunta do Flávio Vinick, que foi para mim a pergunta mais importante da coletiva, foi a pergunta que eu faria pro Dorival. Pô, Dorival, assiste aí. Brincadeira, né? Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Última pergunta, aí, por favor. Dorival, boa tarde. Desculpa até insistir no tema.
fácil também falar depois do resultado, né? Mas conversando com os torcedores, eles entendem que hoje, no caso, era uma situação para ser feita diferente do que o Flamengo vem fazendo, que você vem fazendo nos últimos jogos, devido à grande vantagem que tem sobre o Vélez. Isso a gente escuta dos torcedores. Não era um jogo para entrar com o time reserva mesclado, era um jogo para entrar com a força máxima, já que contra o Vélez a vantagem é grande e era importante tirar essa diferença para o Palmeiras. O que te fez pensar diferente? E existe algum arrependimento em relação a essa decisão? Arrependimento nenhum. Eu confio na equipe que eu coloco em campo. Hoje não aconteceu o resultado da forma como gostaríamos, não tivemos realmente um bom primeiro tempo, mas nós não podemos isso colocar também na conta dos jogadores. Eu acho que é uma situação em que você acredita e tem um norte tomado, uma decisão tomada. Para todo mundo, a situação da Libertadores já está definida, só que nós pensamos de uma outra forma. E eu não quero correr riscos nenhum, de maneira nenhuma, porque nós já temos também um histórico aqui anterior, que nos causou uma surpresa muito grande aqui dentro do Maracanã mesmo. É só nós nos voltarmos um pouquinho ao tempo aí que nós vamos ver que a precaução ela tem que fazer parte da nossa vida. E nós temos que saber que um fato só se consumará a partir do momento que os dois resultados aconteçam. E o que eu não quero é que uma surpresa desagradável aconteça na quarta-feira, independente da boa vantagem que tenhamos. Futebol prega peças e nós estamos mais do que escolados em cima disso. Por isso que o meu respeito para com o jogo do Vélez é o mesmo que eu tive em relação ao jogo do Ceará, mantendo uma linha de atuação daquilo que eu vinha acreditando que seria o correto. Não mudei em sentido nenhum e não mudarei por causa de um resultado.